Meus amigos, bem-vindos ao canal Conexão Brasil. Como sempre, deixe o joinha, deixe um like, peço que compartilhe nossos vídeos. Nosso canal continua crescendo a cada dia mais. E tem informações a respeito do planeta X, Hercólobos, Marduk, Nibiru, né, o termo técnico, de acordo com a própria NASA, com a própria equipe do professor, né, do astrofísico Robert Harrington, esse objeto, né, o termo científico seria algo como se fosse uma anã marrom. É uma estrela que fracassa, que não dá certo. E como a astrofísica ela realmente surpreende, tá? Não é absurdo dizer que uma estrela entra no sistema solar de forma periódica. Não é absurdo, tá? E, infelizmente, a ciência moderna ela não fala sobre isso, né? Por exemplo, como se a humanidade não pudesse saber desse assunto, porque na década de 80 foi falado muito disso e depois o assunto caiu em esquecimento. Informações do Tutor Bridge, tá? Vou passar para vocês agora através de um blog americano. Eu acho interessante essas informações e eu vou mostrar por quê. De acordo com o Tutor Bridge, o astro ele vem do sul, né? Temos aqui, eu vou simbolizar através desse globo, né? De acordo com o Tutor Bridge, o objeto ele vem 60 graus a partir do sul. Ou seja, quem mora no hemisfério sul, Brasil, Austrália, sul da África, não tem chance, Chile, por exemplo, Argentina, de ver esse objeto primeiro. De acordo com as informações dele, e parece que o Dr. Robert Hamilton também alegou que a órbita dele é inclinada do sul. Talvez isso explicaria também os observatórios no Polo Sul. Por que esses observatórios eles não foram colocados no Polo Norte? Por que tem que ser no Polo Sul? Né? Talvez para poder registrar a energia desse objeto e talvez até tentar observá-lo. Tá? Então faz todo sentido. Né? E você se lembra daquele também radiotelescópio Arecibo, que sofreu aquele acidente misterioso? Pois é, então temos que juntar as peças. Né? Então temos aqui a Terra, tá? E a Lua. Mas eu vou usar aqui a Lua simbolizando o objeto. Tá? O plano da eclíptica é esse aqui. Vamos imaginar Terra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, ou seja, o plano da eclíptica praticamente é um alinhamento. Então o objeto não viria assim, tá? Assim, ó, de frente, mas ele viria de baixo. Ele vindo desse bem assim de frente, ficaria mais fácil para observar também. Então, o objeto ele vem de uma órbita muito inclinada, né? Temos aqui o plano da eclíptica, tá? Então o objeto ele viria assim, 60 graus do sul. Ele viria fazendo esse trajeto. E as informações que ele passou, né? A Antártida, bem aqui, nessa área branca que eu pintei, que representa a Antártida, vai ser o local mais atingido. Porque a energia gravitacional magnética ela vem mais do sul. Então eu achei interessante as informações dele, né? E tanto é que estão acontecendo anomalias na Antártida e até mesmo cientistas da sociedade criativa falam muito a respeito dessas anomalias, porque na verdade é uma organização que não tem ligação com o governo. Então a sociedade criativa está colocando aí a boca no trombone, né? Com diversos denunciantes, professores inclusive, sobre as anomalias que estão acontecendo até mesmo nas camadas inferiores da Terra. Então, por exemplo, eu falo muito disso, mais de 85 mil terremotos atingiram a Antártida. Isso é muita coisa, tá? Ou seja, em pouco tempo, inclusive até um terremoto de 8.1 que gerou um pequeno tsunami com onda de 20, chegou até mesmo aqui no Brasil com ondas de meio metro de altura. Se fosse um pouco mais forte, poderia ter causado muita destruição aqui. Então eu abordo tudo isso que é mais antigo nos canais, Olhos no Céu, Conexão UFO, sabe muito bem. Agora vamos para as informações para não ficar um vídeo muito longo, tá? Mas eu achei muito lógico porque realmente estavam tendo, né, pelo menos alguns anos atrás, uma onda impressionante, absurda. Os inscritos antigos sabem muito bem
uma onda absurda de terremotos na Antártida. E até mesmo o derretimento acelerado das calotas polares também pode ter ligação com esses terremotos, pode ter ligação com aí a intrusão do magma. Mas tudo isso sendo influenciado pelo objeto, pelo astro intruso, pela força externa, né? Agora vamos ver o que está escrito no blog. Então o blog diz assim, vou até ampliar. O Dr. Bridge, um blog americano, forneceu informações adicionais detalhando as mudanças meteorológicas inesperadas, né? Ou melhor dizendo, mudanças meteorológicas esperadas associadas à aproximação de Nibiru com o nosso sistema solar interior. Os dados do Serviço Geológico disse que o Dr. Bridge indicam claramente que Nibiru está influenciando as condições atmosféricas no futuro previsível. E o nosso planeta sofrerá consequências terríveis à medida que a órbita de Nibiru se aproxima, a estrela escura e também seus 7 planetas em órbita da Terra. Partes do hemisfério sul serão remodeladas pela presença de Nibiru. A Antártica ou Antártida, por exemplo, será a primeira área geográfica a experimentar mudanças cataclísmicas, inegavelmente relacionadas com a passagem do monstro. O SGS, que significa Serviço Geológico dos Estados Unidos, sabe há anos que a Antártica será devastada pela abordagem de Nibiru, disse o Dr. Bridge. Isso ocorre porque Nibiru é uma órbita, possui uma órbita elíptica muito alongada, como se fosse um cometa, eu sempre falo disso, em relação ao hemisfério sul. Portanto, as pessoas que vivem nessa parte do mundo verão Nibiru primeiro e serão as primeiras a experimentar tudo o que Nibiru traz consigo. E não está trazendo nada de bom. Por exemplo, a plataforma de gelo Roney provavelmente se separará do continente e será levada para o mar de Weddell. Isso fará com que enormes icebergs sejam levados em direção à Nova Zelândia. À medida que o gelo atinge águas mais quentes, derreterá rapidamente, causando um aumento significativo do nível do mar. Isso já é projetado até mesmo no mundo. No Brasil, o aumento da água, do mar, de uma forma acentuada. E não só isso, inclusive tem cientistas que acreditam que conforme as placas de gelo, os grandes icebergs, montanhas de gelo, elas podem trincar e cair de uma vez só no mar e gerar tsunami. Inclusive tem cientistas que acreditam que isso já aconteceu no passado, quando o planeta aqueceu, as placas elas se desprenderam, caíram no oceano e geraram tsunamis imensos. Isso é uma possibilidade. Então podem ocorrer também tsunamis quando essas placas de gelo, esses icebergs, eles desprendem de uma vez só e caem no mar. Claro, libera energia. Não é? Massa vezes aceleração, É fórmula de física, Força igual massa, muita massa vezes aceleração. Então essa energia ela bate no oceano e libera um tsunami. Tem sentido. Isso não é o pior. A plataforma de gelo Ross, a maior do mundo, com 487 mil quilômetros quadrados, aproximadamente o tamanho da França, também pode separar-se do continente, fazendo com que aglomerados montanhosos de gelo flutuem para o sul, em direção à Nova Zelândia e também à Austrália. As tempestades polares, diferentes de todas as que o mundo já viu, devastarão o continente em conjunto com um aumento acentuado da atividade sísmica e também vulcânica. O Monte Saipo, um dos maiores vulcões ativos da Antártica, certamente entrará em erupção, enviando uma nuvem de cinzas mortais para a atmosfera, diz o Dr. Bridge. Este será o início de uma mudança polar, disse ele. Estamos analisando a possibilidade real de terremotos de magnitude 8 a 10. Vocês estão vendo? Outro falando dos terremotos apocalípticos. Tá? Além da sociedade criativa que está prevendo um outro terremoto de 10 nas Forças Marianas, que se propagam por todo o continente. Adicione a isso várias supererupções. Isto irá abalar a Antártida até aos seus alicerces.
E isto é apenas o começo da brincadeira. O que acontece na Antártica é apenas um precursor do que acontecerá em todo o planeta. A devastação começará aí e depois se espalhará rapidamente. Nibiru, ao que parece, destruirá completamente parte do mundo e tornará parte dele inabitáveis. Embora o Dr. Tobrid acredite que o hemisfério sul suportará o peso da era de Nibiru, ele exorta as pessoas nas partes norte do mundo a se preparar para o pior. Quando questionado sobre como Nibiru influenciaria a América do Norte, o Dr. Tobrid também disse: a geografia da América do Norte mudará para sempre. O aumento do nível do mar e os terremotos submarinos gerarão tsunamis ao longo do leste-oeste da costa do Golfo dos Estados Unidos. Estas ondas gigantescas, afirma ele, envolverão as cidades costeiras dos Estados Unidos, destruindo-as. Lugares como Nova York, Miami, São Francisco e muitos outros serão extintos para sempre. As informações do Dr. Tobrid sugerem que novos litorais existirão aproximadamente 160 quilômetros a partir do interior de suas localizações atuais. Curiosamente, esses dados correspondem aos avisos emitidos por outros denunciantes e também investigadores de Nibiru. O astrônomo renegado Paul Cooks e também o entusiasta de Nibiru John Moore lançaram mapas que retratam o litoral após Nibiru, no caso pós-Nibiru na América do Norte, mapas que mostram os Estados Unidos da América depois da passagem do astro, ou seja, praticamente o país ele vai se dividir no meio, ali onde passa o rio Mississippi, aquele rio ele vai receber uma grande quantidade de água do mar, vai acontecer alguma deformação ali, que praticamente o Atlântico Norte vai invadir o meio dos Estados Unidos, e também grande parte da costa oeste, como a costa leste, também será tomada. É tipo o mapa da Nova Terra aqui no Brasil, feito, acho que foi por Trigueirinho, e também existe o mapa da Nova Terra, também feito pelo deixa eu me lembrar, o Gordon Michael Scallion, vidente, sensitivo, enfim. Mas, de acordo com essas informações, esse mapa dos Estados Unidos é algo que a Marinha Americana elaborou. Então seria algo científico. Apesar dos potenciais horrores de Nibiru, o Dr. Tobrid permanece otimista. Não acredito que este será o fim da humanidade, tal como a conhecemos. Os humanos têm uma capacidade tenaz de evitar a sua própria extinção. Nossas vidas, daqueles que sobreviverem a isto, serão mudadas. Já sobrevivemos isso antes e também sobreviveremos novamente. Ou seja, o que eu quero dizer é o seguinte: o que eu entendo dessa informação é que, claro, grande parte da população mundial será arriscada, será eliminada, como foi no passado, na época de Noé, na era de Lua e Viana. Eu fiz esse esboço. Então vemos Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, enfim, todos os planetas alinhados, estabilizados. Pois bem, o objeto ele vem por baixo. Então essa é a órbita dele, ele vem bem por baixo e, de acordo com ele, o hemisfério sul da Terra, que mais vai ser atingido de início por onda de terremotos, Antártida inclusive, mas não só ali, conforme ele vem se aproximando, todo o planeta vai sentir. Notem uma coisa, eu desenhei essas linhas representando a energia dele, ou seja, a onda gravitacional que ele vai projetando à sua frente, e claro, vão atingindo aonde? Vão atingindo o sul do planeta, acelerando a quantidade muito grande de terremotos e talvez até mesmo estimulando o manto a se ativar muito na Antártida. Meus amigos, esse tipo de informação de vídeo você só tem aqui. Conexão UFO Brasil e Olhos no Céu. Você não vem outra. Isso aqui. Vocês que gostam do tema do assunto, isso aqui. Tudo bem, eu falo de OVNIs também, outros assuntos, mas eu sempre vou falar do Hercólogos, enquanto Deus me dê força. Então vocês que gostam do assunto, é importante também se inscreverem, tá? Bem bacana aí
essa lógica, bem bacana, entre aspas, né? Que eu queria dizer que faz sentido. Tá? Faz sentido. Espero que vocês tenham gostado. Eu acho que é só isso mesmo que eu tenho para falar para vocês. Tá? Por hoje é só. Uma órbita muito alongada, que vem lá de confins do sistema solar, muito alongada, como se fosse um cometa. Tá? E claro, quando ele estiver se aproximando do Sol, é que eu sempre falo nas lives. Então, conforme ele vem vindo, estou passando aqui o cursor do mouse, aí ele vai ganhando altura. Aí, claro, aí o hemisfério norte vai começar a ver também. Quanto mais ele se aproxima do Sol, por isso que todo planeta vai ver nos momentos finais, quando ele estiver fazendo periélio do Sol. Quando estiver fazendo periélio no Sol, todo mundo vai ver. Mas aí, meus amigos, já vão estar acontecendo terremotos aí de 9, de 10. Aí já vai estar acontecendo o filme 2012. Ok? Joinha, compartilha, até mais. Até a próxima. Até o próximo vídeo.